tarde, o programa Gente que Fala está começando pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Você nos acompanha por imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube. Aquele convite diário para você comentar, curtir, compartilhar a nossa transmissão e participar também pelo WhatsApp. O número é o 973350038. Mais uma vez, 973350038. Eu sou Mauro Friesman, 12:04. Hoje, quinta-feira, mais uma edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Vamos escalar aqui o nosso time de convidados para análise e debate dos assuntos aqui propostos. Dr. José Américo da Costa Júnior, procurador de contas em Goiás, presidente da Associação Nacional do Ministério Público de Contas. Ele fala com a gente lá do Rio Grande do Norte, em Natal. Tudo bem, procurador José Américo? Seja bem-vindo. Bom dia, Mauro. Bom dia a todos. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado pela presença. Também conosco, Adhemar Bueno, presidente interino da Junta Comercial de São Paulo. Doutor Adhemar, como vai? Bom dia, muito grato pelo convite, muito honrado em participar com vocês dessa conversa. Muito obrigado pela presença. Também com a gente, doutora Adriana Zorubi, advogada especializada na defesa da pessoa idosa. Tudo bem, doutora Adriana? Tudo bem, Mauro Friesman. Boa tarde, é um prazer estar com vocês novamente. Boa tarde aos ouvintes do programa Gente que Fala. Bom programa aos colegas de bancada. Obrigado. E também compondo o nosso time, fechando a nossa mesa, Dr. Fábio Brazão, médico patologista clínico, presidente da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, que está, neste momento, em Belém, capital do Pará. Tudo bem, doutor Fábio? Tudo bem, um bom dia. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Queremos cumprimentar todos os colegas da mesa e todos os ouvintes estão agora nos escutando. Muito obrigado. Pessoal, 12:06, vamos ao nosso primeiro assunto, e que está chamando a atenção não só de todos por aqui, mas do mundo inteiro, e todo mundo se perguntando: estamos testemunhando o prelúdio da Terceira Guerra Mundial? Sim ou não? Para o jornalista britânico Frank Gardner, a resposta é não, ou pelo menos era não, até ontem, antes da Rússia começar a invadir a Ucrânia durante a madrugada. Para ele, os países do Ocidente não irão defender militarmente a Ucrânia. Porém, a linha vermelha para a OTAN é se a Rússia ameaçar algum Estado-membro do grupo. Pelo artigo 5º da OTAN, a Aliança Militar Ocidental é obrigada a defender qualquer Estado-membro que seja atacado. E países do leste europeu, como a Estônia, Letônia, Lituânia ou Polônia, que já fizeram parte da órbita de Moscou nos tempos soviéticos, hoje são membros da OTAN e estão claramente nervosos com o fato de que as forças russas podem não parar na Ucrânia e usar algum pretexto para seguir invadindo outros países. Procurador José Américo da Costa Júnior, vamos pegar essa pergunta inicial aqui, que todos estão fazendo, estamos testemunhando aí o que poderia ser, e tomara que não, né? A Terceira Guerra Mundial, considerando a seguinte fala do presidente Putin, presidente russo Vladimir Putin, antes da invasão. Ele disse o seguinte: quem tentar interferir ou ainda mais criar ameaças para o nosso país e nosso povo deve saber que a resposta da Rússia será imediata e levará a consequências como nunca antes experimentado na história. Qual que é a sua avaliação, doutor? Mauro, primeiramente, novamente, bom dia a todos da bancada e os que nos escutam. Eu acho que é muito preliminar ainda avaliar a questão se teremos uma Terceira Guerra Mundial, algum conflito dessa magnitude. No entanto, é preciso muita atenção, né, porque a Rússia começou esses movimentos na Ucrânia já tem alguns anos, houve a questão da Crimeia, e há, evidentemente, aí uma movimentação geopolítica que envolve a China, a Rússia e todo ali o eixo asiático, e essa tensão que existe também entre a China, Estados Unidos e Rússia.
Então, acredito que a Rússia deve continuar nesses movimentos rumo aos territórios pretensamente separatistas da Ucrânia, e é bem possível também que não pare por aí, né? Eu acho que ainda há muita coisa a acontecer, ali, pelo menos no âmbito da Ucrânia, e é muito cedo falar ainda que isso vai se espalhar para países, potencialmente, aí, para países integrantes da OTAN. E aí sim, realmente, nessa situação, o nível, a escala de risco, acredito que subiria muito gravemente. Mas, por hora, eu acho que é uma questão ainda bem localizada ali naquela faixa de território, porque tem estados da Ucrânia, tem territórios da Ucrânia que já tem essa intenção separatista há alguns anos, e há um conflito ali que aparentemente foi motivado para se chegar a esse ponto. Então, acredito que não vai haver ainda um envolvimento das potências ocidentais, né, Estados Unidos encabeçando esse movimento. Por hora, eu acho que vai ficar ainda uma situação ali concentrada, e é o que esperamos que se resolva, né, inclusive de forma pacífica, né, que a Rússia possa aí ter em mente que esses conflitos, depois que iniciados, a gente sabe que o desfecho nunca é previsível. Agora, em relação à posição brasileira sobre tudo isso, doutor, palavras aqui, falas do vice-presidente da República, o Mourão, ele disse o seguinte pela manhã: tem que haver o uso da força, realmente um apoio à Ucrânia, mais do que está sendo colocado. Diz ele, se o mundo ocidental pura e simplesmente deixar que a Ucrânia caia por terra, o próximo será a Bulgária, depois os Estados Bálticos e assim sucessivamente, assim como a Alemanha hitlerista fez nos anos 30. Até aqui o presidente Bolsonaro não se manifestou e o vice Mourão já deu essas declarações. Como é que o senhor avalia? Eu acho ainda prematuro, como eu disse, né? A visão, talvez, aí do vice-presidente tem aí uma noção, talvez, aí, militar, né? Talvez ele tenha algum tipo de inteligência que não esteja aí, vamos dizer assim, disponível ao grande público, mas o que me parece é que há uma concentração mesmo de esforços ali na Rússia para essa questão ali local da Ucrânia, né? Que já tem esse sentimento separatista e motivado já por diversos motivos históricos, né? Então, não acredito que a intenção de momento seja essa, mas, como falei anteriormente, tudo é muito imprevisível. Às vezes começa com um conflito local por uma questão específica e ele se espraia para outros territórios e, inclusive, outros países. Então, não acho que seja ainda o momento de se acreditar em um conflito de magnitude maior. E a questão da Ucrânia ser apoiada, eu acho que é importante, evidentemente, né? Há uma afronta à soberania nacional da Ucrânia. É preciso que os países trabalhem isso diplomaticamente de início para cessar inicialmente o conflito armado e depois permitir, se chegar ao ponto, né, de se intensificarem os conflitos e anexação de territórios, realmente pode chegar a esse ponto de se iniciar um apoio armado também à Ucrânia. Mas, de início, a primeira etapa sempre é a tentativa de solução diplomática dos conflitos, muito embora a Rússia já tenha, né, iniciado os movimentos armados. Doutor Adhemar Bueno, seu olhar sobre esse momento de tensão entre Rússia e Ucrânia a partir do início da invasão, e todos se perguntando se isso é o prelúdio de uma terceira guerra mundial. Bem, assim como o doutor José, eu acredito que não há indícios, né, nesse momento que a gente passe a ver um conflito dessa magnitude, envolvendo diversas potências, por uma série de motivos. Eu acho que quando a gente pensa numa terceira guerra mundial, a gente está fazendo referência a uma segunda guerra mundial. E o cenário hoje geopolítico, geoeconômico, é totalmente diferente. Tá? Eu entendo que houve uma invasão naquela época, né, de Hitler, que começou a invadir um país, depois invadiu outro, e aí surgiram dois blocos, né, que travaram a Segunda Guerra Mundial.
o cenário que a gente vê hoje, na minha opinião, é muito mais político, tá? Desculpa, é muito mais econômico, tá? do que político. Hoje a gente vive no mundo globalizado, os países têm uma interdependência econômica entre eles, por mais desequilibrado ou louco, desculpa o adjetivo que um Putin pode ter, ele faz cálculos sobre os custos que ele teria se ele começasse a invadir uma série de países, né? Eu vi ontem um vídeo curto do Eduardo Galeano, então acho muito importante a gente colocar a opinião de um jornalista, de um poeta, onde ele fala, né, a parte que mais me marcou no vídeo é que toda vez que alguém começa uma guerra, ele começa porque ele quer roubar alguma coisa. Então, o Putin, ele começou esse conflito porque ele está querendo roubar um território, está querendo roubar um poderio econômico, como ele já fez com a Crimeia, né? Foi do 2014. Eu acho que outros países, sim, devem apoiar, talvez até militarmente, a Ucrânia, para ela poder passar melhor por essa situação, sempre levando em conta que a primeira ofensiva tem que ser diplomática, tá? O próprio Boris Johnson disse hoje de manhã que vai ajudar a Ucrânia, os Estados Unidos também estão se manifestando nesse caminho, mas eu acho muito difícil nesse momento você imaginar tropas americanas dentro de Kiev, tropas da OTAN dentro de Kiev para segurar o bombardeio russo. Infelizmente, essa invasão aconteceu, ela se iniciou, muitas perdas vão acontecer nesse cenário, mas infelizmente a gente tem que olhar para uma guerra no início e entender perdas, perdas de vidas, uma série de complicações vão acontecer porque o fato já começou, mas os cálculos acerca do desenrolar disso tudo, todo mundo está fazendo, tá? E eu acho que diferente de uma época de uma Guerra Fria, onde tinha um bloco de um lado que pregava o socialismo, outro bloco que pregava capitalismo ou democracia, isso hoje não existe, tá? Então, eu acho muito difícil a gente ver um cenário de uma guerra mundial acontecendo em função dessa invasão que começou hoje, né, em Kiev. Doutora Adriana Zorubi, seu olhar sobre esse tema. Olha, Mauro, eu concordo bastante com o doutor José Américo, a postura dele inicial. Eu acho que a gente vê aí uma postura da Rússia até amparada pela China, né? E a gente vê que são países notadamente de regimes socialistas. E eu acho muito importante também a gente relembrar, evidentemente, muitos dos nossos ouvintes, até os colegas de bancada possuem essa informação, mas talvez alguns não possuam, que a organização do Tratado do Atlântico Norte, ela foi feita exatamente logo após a Segunda Guerra Mundial entre os países do leste europeu e alguns países da Europa, justamente para evitar a expansão da Rússia, a União Soviética. Problemas com a sua comunicação, doutora. Já existia, assim, parece um... E agora? Doutora Adriana Zorubi, problemas com a sua conexão, o áudio está travando, a imagem está travando. Vamos ver se vai agora? Dá para ouvir agora? Agora, vamos seguir, vamos tentar. Tá bom. Então, essa dificuldade que os países da Europa já tinham e os países signatários do Tratado do Atlântico Norte para evitar a expansão da Rússia. Então, essa é uma história que já vem tentando ser contida desde os anos 50, praticamente. E parece que há essa situação expansionista pela Europa, e se os países membros da OTAN não se unirem, que são aproximadamente 30 países, né? E a gente vê uma postura um pouco recalcitrante dos Estados Unidos, o Joe Biden, não fiquem preocupados, e sempre numa situação assim um pouco... Não, então, uma postura muito contundente, ou uma postura muito definida, eu não diria nem se deveria ser contundente, mas definida em relação a isso, e eu acho que acaba, sim, criando uma polarização entre os blocos, né, de socialistas e os blocos mais capitalistas. Então, é isso que a gente acaba vendo que está acontecendo, sim.
a gente não quer acreditar na possibilidade do estopim de uma terceira guerra mundial, mas também é imprevisível. Eu acho que não dá para a gente prever onde tudo isso pode terminar, mas eu acho que para essa finalidade foi levantada a Organização das Nações Unidas e outras entidades criadas por países membros que participam disso para fim de evitar esses conflitos, pensando no bem maior que é a humanidade. Porque se eclode uma guerra nesse cenário que nós temos hoje, eu acho impossível que a humanidade consiga sobreviver a tanta tecnologia, a tanta possibilidade bélicos que os países têm de manter a sua subsistência. Então, acho que deveriam pensar melhor nisso, né? E o quanto que nós lutamos para chegar até aqui, nos nossos discursos de respeito, de igualdade, dignidade, tudo isso. Então, tudo isso deveria ser pensado, mas parece que existe aí uma ganância, né, humana para que essa expansão venha a acontecer e enfim, vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, quem que vai se levantar para poder fazer essa intermediação e acalmar os ânimos aí dos países. Doutor Fábio Brazão, para a gente falar do aspecto ideológico, o presidente Putin não quer a presença da Ucrânia na OTAN, que é o bloco que surgiu logo após a Segunda Guerra, e que tem entre as suas atribuições, entre as suas missões, impedir o avanço de ideias nacionalistas, governos nacionalistas no leste europeu. Está fechado o seu microfone. Boa tarde. Realmente, como você frisou e outros colegas também já falaram, realmente é um momento muito triste, né? Nós estamos aí no finalzinho, esperamos que seja o finalzinho de uma pandemia do Covid-19, né, onde a população mundial, o ser humano já sofreu bastante com perda de familiares e além do sofrimento econômico, onde muitas pessoas, muitas famílias estão desempregadas, e a gente acompanhar uma guerra nesse momento é um momento de respeito ao ser humano. Eu acho que a gente tem que valorizar o ser humano, o cidadão. Então, a melhor saída seria uma saída de diálogo, pacífica, eu sempre prego isso, né? E a gente vê líderes mundiais com ideologias autoritárias, né? Eu acho que, antes de tudo, a gente vamos pensar no próximo, né? Então, a gente torce aí que esse momento se encerre logo, que acabe, né? Que venha a paz, a união, o amor ao próximo, né? Porque disputa por terras, por algum objetivo A, B ou C, não é muito menor do que a vida humana. Então, acho que é um momento de a gente estar pensando que Deus possa nos ajudar aí nesse momento, junto com esses líderes mundiais que possam repensar nessa decisão de provocar uma guerra, né? Então, Meio-dia 22 agora. Sim, concluída a ideia. Meio-dia 22 agora, a gente segue com o programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. O nosso próximo tema, a legalização dos jogos de azar, vem desde muito tempo trazendo enormes debates, tanto no Congresso Nacional quanto na própria sociedade brasileira. Segundo o artigo publicado pelo deputado federal Sóstenes Cavalcante, do Democratas, do Rio de Janeiro, no site Poder 360, a liberação da jogatina será uma porta aberta para crimes como lavagem de dinheiro, evasão de receitas, sonegação fiscal e corrupção de agentes públicos. Eu começo com o doutor Zé Américo da Costa esse tema. Doutor Zé Américo, nessa madrugada, a Câmara dos Deputados aprovou, né, por 246 votos favoráveis e 202 contrários, o texto base do projeto que legaliza o jogo de azar no Brasil, enfim, bingos, cassinos, jogo do bicho e tudo mais. Pela manhã, havia previsão da votação dos destaques, que são as emendas, né, a essa proposta. Passada essa fase, o projeto vai para o Senado Federal, enfim, mas independentemente do que possa acontecer na tramitação dessa matéria,
O Brasil teria condições de ter jogos de azar legalizados, uma estrutura de fiscalização, tudo o que precisa ser feito, como é feito nos países que adotam os jogos de azar? Mauro, eu acho que o tema é muito delicado. Passamos, no momento, por um contexto de grande fragilidade no combate à corrupção, à lavagem de dinheiro, à lavagem de capitais, muito embora se tenha avançado enormemente nos mecanismos, né, de combate à lavagem de dinheiro, e aí a gente entra, né, em COAF, em mecanismos de rastreamento de recursos financeiros, e a liberação de jogos de azar, especialmente em cassinos, bingos, casas de jogos em geral, elas trazem consigo ali uma série de questionamentos acerca de saúde pública, né, vício em jogos, que tem um custo altíssimo para tratamento, e essa parte específica também da violência e da possibilidade de lavagem de recursos ilícitos. Hoje em dia, com mecanismos de transferência internacional de recursos, como as criptomoedas, né, blockchain, isso aí já vai permitir um afluxo de recursos enorme para esse tipo de atividade. Tem sido muito utilizado criptomoedas e outros instrumentos similares para lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Então, liberar esse tipo de atividade sem uma discussão mais aprofundada quanto ao marco, vamos dizer, regulatório, como vai se financiar esse tipo de atividade, como vai se financiar as atividades de fiscalização e as consequências, né, jurídicas e sociais das atividades de jogos de azar, sem, vamos dizer assim, sem esse dimensionamento do custo disso tudo e da forma como vai ser aparelhadas as instituições para dar conta, né, das consequências dos jogos de azar, dessa ampliação. Hoje em dia a gente tem as loterias, né, regulamentadas, mas seria uma ampliação numa escala muito maior, e eu penso que é muito temerário se aprovar isso nesse momento, quando temos outras prioridades, inclusive temos outras potencialidades econômicas que podem trazer retorno, penso eu, num custo-benefício muito mais interessante socialmente. Doutora Adriana, seu olhar sobre esse tema. Parece que existe um lobby bastante forte, né, de donos, talvez, de cassinos e proprietários de jogos de azar, enfim, porque de quando em tempos esse assunto volta às mesas do Congresso Nacional para debate. Então, a gente percebe que sempre tem alguém movimentando, fomentando esse tipo de assunto para que ele seja trazido à pauta novamente, para ele tenha sido dito, doutor José Américo, sobre os prejuízos que isso traz à sociedade, à saúde, né, à organização da vida, inclusive de todas as formas, afeta toda a sociedade de uma maneira em geral. Agora, a pergunta que eu gostaria de fazer, porque eu achei que o doutor José Américo falou com bastante propriedade a respeito do tema, então eu gostaria de deixar essa pergunta, o que mais pode evitar a lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, a evasão de corrupção de agente público, porque eu vejo ali pessoas me oferecendo bilhetes de jogo de azar. Que bicho vai dar hoje, doutora? Eu ouço isso toda hora. Então, não sei se não existe uma legalização ou se existe uma visão negacionista em relação ao que acontece, porque realmente a gente vê isso acontecendo em praça pública. Então, é uma questão assim, me parece claro que eu não sei se a liberação também tenderia a evitar todos esses crimes que são praticados em larga escala. Doutora Adriana, a gente segue com um problema na sua conexão. Doutora Adriana, a gente segue com um problema na sua conexão. Vamos combinar o seguinte: sai da conexão e volta, de repente o sinal se estabiliza. A gente segue o debate por aqui. Tá. Só quer comentar, doutor José Américo, a fala da doutora Adriana? Ou seguimos adiante aqui? Doutor Fábio, vamos passar para a seguinte discussão. Vamos levar esse tema para a saúde pública, né? A gente sabe que essa questão dos jogos de azar também
leva muita gente ao vício, leva muita gente à dependência dos jogos, e é temerário também nesse aspecto, né? Como é que o senhor avalia? Com certeza, eu concordo com você. É um processo onde você leva pessoas a esse vício, né? E levando, a gente já tem histórias aí de famílias que foram à falência por causa disso, que a pessoa começa a jogar, começa a se envolver com esse tipo de jogos de azar, o próprio nome de azar, né? Não é um jogo de sorte, é um jogo de azar. Eu sempre digo isso. Então, a pessoa vai lá às vezes, para espairecer, para passar o seu tempo, né? Eu acho que tem outras maneiras de diversão, de passatempo, tem a família, né? Então, realmente, nós já estamos aí com um monte de gente no momento atual, repetindo da pandemia, procurando tratamento psiquiátrico, psicológico, procurando ajuda mental, né? Nós temos visto aí grandes campanhas, grandes incentivos para que as pessoas procurem se tratar, e os jogos de azar, eu acho que é uma situação, um momento que não traz benefício, principalmente nesse momento, e como já foi falado aqui, e se você não e se aprovado, você não tiver também um meio de fiscalização, de correta regulação desses jogos, pode levar a vários crimes de corrupção, né? Então, acho que não é um momento adequado para a implementação desses jogos. Doutor Adhemar Bueno, seu olhar sobre esse tema? Eu concordo amplamente com os dois colegas que falaram anteriormente. Eu queria até fazer um comentário. Recentemente eu li um livro que eu recomendo a todos os brasileiros, chamado A República das Milícias, do Eduardo Paes Manso. É um livro que conta toda a trajetória, né, de como surgiram as milícias do Rio de Janeiro e de como esse poder paralelo hoje está instalado em Brasília, né? Tanto que ele fala dos esquadrões da morte, né, à era que a gente está vivendo agora na política. E ele, além de escritor, ele é um pesquisador ligado à USP, então ele tem, assim, os textos dele são muito bem elaborados, com muita pesquisa, né, com muitas entrevistas também. E uma coisa que chama atenção no livro dele, ele fala que a semente das milícias cariocas veio do jogo do bicho, tá? Porque eram aqueles militares órfãos da ditadura militar que perderam um poder político, perderam o status, né, de fazer parte do poder político do governo, mas que tinham acesso aos quartéis, que tinham acesso às armas, e o dinheiro do jogo do bicho, que não tinha nenhum tipo de regulamentação e nenhum tipo de controle, acabou sendo utilizado para corromper esses militares que eram ou seguranças dos bicheiros e suas famílias, ou então começaram a ser fornecedores de armas para essas milícias. Então, assim, é óbvio que no Brasil a gente já tem uma conexão muito grande de jogo de azar sem regulamentação com a situação que a gente está vendo hoje. Então, eu acho que no momento tão sério, econômico, político e de pandemia que a gente está vivendo, eu acho que esse não é um assunto que a gente precisa ficar discutindo agora. E apenas um complemento, a gente tem muito aquela eles vendem, né, a ideia de que, olha, os cassinos ajudaram a criar o conceito de Las Vegas, tudo mais, mas a gente está falando de uma outra situação, de uma cidade que foi criada do zero no deserto para funcionar como assim, e o jogo ali, né, para funcionar como uma possibilidade de desenvolvimento econômico. Eu acho que esse é um assunto que não diz respeito à nossa realidade, e o grande trunfo que eles querem alegar, que é o turismo, desculpa, eu acho que a gente não precisa de cassino para atrair turistas no Brasil. Eu acho que eu que trabalho no governo, a gente sabe o quanto um bom investimento, o quanto um bom planejamento, investimento do Estado, ótimas parcerias, você fomenta o turismo em qualquer lugar, por exemplo, do Estado de São Paulo. Sabe? Eu acho que não é um cassino que vai resolver a questão do turismo no Brasil.
Faltando 27 minutos para 1 da tarde agora, programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Nós vamos parar um pouquinho para um intervalo muito rápido, a mensagem do nosso apoiador e a gente volta já. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. De volta pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, Universal AM 810 de Santos. Você está no programa Gente que Fala, edição de quinta-feira. É o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Nosso próximo assunto aqui, claro, é a saúde. A Anvisa aprovou ontem o segundo autoteste para a Covid-19 no Brasil. O teste é o autoteste Covid AG Detect, da empresa Ecodiagnóstica Limitada, e será fabricado em solo brasileiro. Segundo a Anvisa, o produto foi desenvolvido para a coleta de amostra por secreção nasal, de forma não profunda, e que fornece o resultado em 15 minutos. O primeiro registro de autoteste já havia sido aprovado pela agência há uma semana. Doutor Fábio Brazão, então temos aqui já mais essa aprovação. Já tínhamos aquela anterior, como eu destaquei aqui na nota. Essa é a primeira etapa. Para os produtos chegarem às farmácias, qual é o caminho? O que vem pela frente? Sobre o autoteste, né, nós entendemos que o autoteste é uma ferramenta que veio para ajudar na testagem em massa, né? Acho que ajuda, se junta aos testes de antígenos realizados nos laboratórios brasileiros, ao exame padrão ouro, que é o RT-PCR para a Covid-19. Né? Só temos que ter, é bom alertar a população a cautela na realização do teste. Né? Se você pensar bem, acho que todo mundo já fez um exame para diagnóstico de Covid aí, quando você pega um cotonete e coloca lá no nasofaringe, aquele incômodo lá no final, né? Passando da narina lá no final até chegar ao nasofaringe. O autoteste, a própria pessoa vai fazer, o nome já está dizendo. Então, ele é um exame nasal somente. Né? Então, a população, o cidadão vai coletar ali do nariz, da parte da narina, e vai ele mesmo realizar o teste. Né? Então, a Anvisa se preocupou em fazer teste de qualidade desses testes previamente, que tem que ter uma instrução bem clara para o cidadão para realizar o exame. Né? E o mais importante lembrar que ele é um exame de triagem. Né? triagem. Então, por exemplo, uma pessoa com um quadro, sintomas graves, não deve realizar autoteste. Né? Ele deve realizar, procurar um atendimento médico, um socorro hospitalar, para realizar um exame mais específico, já que o autoteste ele detecta uma proteína do vírus, né? Uma proteína do vírus, diferente do RT-PCR, que detecta o quê? O material genético do vírus. Né? Então, o exame com uma maior sensibilidade. Na própria resolução da Anvisa diz que o autoteste deve ter pelo menos ali em torno de 76%, 80% de sensibilidade. O que seria isso? É só para você ter ideia. Ou seja, de cada 5 exames que forem realizados, um vai dar falso negativo. Então, por isso que ele é um exame de triagem, ou seja, a pessoa pode ter o vírus, fazer um autoteste, esse exame dar negativo, e ela achar que está livre, leve e solta para estar convivendo com outras pessoas. Ele pode, então, por isso, ele é muito importante no resultado positivo, ele tem uma grande utilidade. Então, um paciente ali com sintomas leves, ou então com um contato com outra pessoa, e você faz o teste de positivo, isso ajuda muito o cidadão a se isolar, né? A se isolar e não transmitir o vírus. Mas ele tem essa grande utilidade, sim. É importante só reforçar essas cautelas na realização dele. Nesse tema, doutor Fábio, uma das perguntas, uma das dúvidas, né, mais palpitantes é se o brasileiro médio
terá condições de entender os critérios na hora da realização do teste, por que ele está realizando o autoteste? Se ele tem sintomas mais graves, ele não deve realizar o autoteste. Se ele vai saber entender os critérios para realizar ou não, isso ele saberá fazer, né? Porque tem que introduzir ali o cotonete na narina até um determinado ponto, enfim, como é que os produtos que agora, né, começam a ser aprovados pela Anvisa trarão essas informações sobre o uso correto para um resultado correto também, né? Perfeito a sua colocação. A Anvisa, na sua resolução para a aprovação do teste, deixou que teria que ter instruções bem claras. Agora, isso vai depender do nível de conhecimento e educação da nossa população, do cidadão, né? De poder, a um estabelecimento comercial, comprar um autoteste e realizar esse exame, né? Porque nós chamamos até o cuidado na interpretação, nós chamamos de borderline, pode ter ali uma linha no teste lá bem clarinha e o cidadão tem que marcar o tempo exato, 15 minutos, aquelas dúvidas, e se passar de 15 minutos, a linha aparecer depois de 15 minutos, ele é positivo, é negativo, né? Então, tanto que a nossa sociedade, junto com a CBDL e a Sociedade Brasileira de Análise Clínica, tem um programa de teste de coronavírus. Quem quiser um dia acompanhar aí, o site testecovid19.org, onde você pode ver quando foi lançado os testes de RT-PCR, teste de antígeno realizado no laboratório, foi feito aquelas empresas que dispuseram seus testes para realizar uma validação de qualidade dos testes. E estamos abertos também para receber testes das empresas que estão sendo aprovados aí os seus autotestes, né? Então, realmente, a questão finalizando a questão da educação da população é muito importante, muito importante. Se ela não entender, não tiver claro, é melhor que ela procure ajuda, né? Ou então vá até um laboratório para realizar o exame para o diagnóstico da doença. Doutor Fábio Brazão, dá para estimar um prazo agora para esses produtos chegarem às farmácias, tem a produção deles agora, a partir da aprovação, e aí, finalmente, chegarem às farmácias? Eu imagino que isso não vai demorar muito. Eu imagino aí que em torno de menos de 30 dias, esses produtos já sejam colocados à venda para a população. E reforço também que nós passamos aí em janeiro por um momento de uma nova onda, digamos assim. Então, tivemos uma grande quantidade de solicitações médicas para a realização do exame, chegando a ter falta de insumos, né? E agora isso já está mais tranquilo, já está mais regularizado a quantidade de insumo no nosso país. Então, os laboratórios brasileiros já estão aí preparados para realizar também os exames laboratoriais, além da população poder fazer o seu autoteste. Então, o cidadão vai ter essas opções de diagnosticar a doença. Eu espero que, dentro de menos de 30 dias, já esteja disponível o autoteste para a população. 18 minutos para 13h agora, a gente vai seguir com mais um assunto aqui no programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Olha, pessoal, o que se observou ao longo dos anos em Petrópolis foi o macabro aniquilamento dos comezinhos princípios constitucionais e a violação da dignidade humana daquela sofrida população. Famílias inteiras mortas, tragadas pelas chuvas, pela lama, pelo descaso. Essa citação é do procurador Dr. Roberto Liviano, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Está num artigo escrito por ele, no Poder 360, e nesse artigo ele diz que, entre outros absurdos, o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro apurou que houve desvios da ordem de 4 bilhões de reais que seriam destinados às obras da região. Doutor José Américo, além disso, tudo aqui destacado pelo procurador Roberto Liviano nesse artigo, no site Poder 360, ele faz a observação que aquela população não foi vítima apenas das fortes chuvas, ele traça aqui um nexo de causalidade, ele fala: a tragédia tem nexo de causalidade com um nefasto processo que envolve histórica corrupção, descaso de décadas, falta de planejamento, além da ocupação desordenada do solo, diante de carência de moradia, omissão por parte do poder público em relação ao dever de fiscalizar.
Sua observação sobre tudo. Eu acho que esse problema de Petrópolis ele envolve aí uma série de conexões, né, que vai, especialmente de conexões entre políticas públicas em campos diferentes, né? Você tem a questão do planejamento a nível de defesa civil, né, que precisa ser planejado de forma e executado ao longo do tempo, de forma permanente, integral, com vistas a se prevenir da ocorrência de fenômenos dessa natureza, que muito embora sejam de difícil previsão, mas que são, de certo modo, contornáveis quando há um planejamento adequado. E tem também uma questão de assistência social. Muitas vezes, esse descaso mencionado no artigo pelo colega Roberto Livianu, ele decorre justamente da omissão do poder público em providenciar uma política habitacional adequada. Muitas vezes há um apossamento de terras que, inclusive, por vezes são públicas, em encostas, em serras, em locais que não deveriam ser edificados, e o poder público, por uma questão de conveniência, deixa de atuar naquele momento e de estabelecer uma política habitacional adequada para a remoção dessas pessoas, sujeitando-as ao risco de eventos dessa natureza. E aí entra, por fim, a questão que casa, como eu acho que é a pá, né, a pá de cal, né, que é a corrupção, a falta de planejamento decorrente da corrupção também, porque se transferem recursos públicos previstos para a execução de obras de contenção, para a execução de políticas habitacional, para outros interesses, né, para outros tipos de obras e investimentos que atendam mais adequadamente finalidades exclusas dos gestores, ou, por vezes, finalidades político-eleitorais do momento. Enfim, esse descasamento de políticas públicas aliada à corrupção, à falta de transparência e de planejamento orçamentário e financeiro correto, redunda numa tragédia que é praticamente anunciada, como esse caso de Petrópolis. Lamentavelmente, isso aí pode ser atribuído, com certeza, em boa parcela, não só a um fenômeno natural, como também ao fenômeno humano da má gestão e da corrupção. Doutor Adhemar Bueno, a presença, o que se diz muito, né, sobre a questão do déficit habitacional no país inteiro, mas isso, em hipótese alguma, pode justificar a presença de pessoas morando em áreas de encostas, mas é o que se observa, o poder público fecha muitas vezes os olhos, as pessoas deveriam ser atendidas pelo poder público de outras formas, infelizmente estão nessa situação, aí vem a tragédia. É mais uma conveniência do poder público ou é uma incompetência em se lidar com esse tipo de problema? Eu acho que tem um pouco das duas coisas, né? Existe uma certa lentidão do poder público em se preparar para esse tipo de tragédia, que sempre vai acontecer, na grande maioria das vezes, né? Não sempre, mas vai acontecer nessa época de chuvas, que é janeiro, fevereiro. Tá? Por outro lado, existe também uma grande dificuldade desses governos se unirem para pensar em como solucionar essa questão. Quando você olha o problema de Petrópolis, assim, a gente não pode fugir da questão municipal. Ali existe uma prefeitura, inclusive esse prefeito, me parece que ele teve 3 mandatos anteriormente, então, assim, é um político que, me parece que nos últimos 20 anos, ele teve 3 mandatos. Então, poxa, ele teve esse tempo todo, ele passou por outras tragédias. Eu ouvi na rádio ele falando que dessa vez não seria como foi em 2011, porque 2011 demorou muito para chegar ajuda e que dessa vez a ajuda... É isso que um governante fala para a população, assim, na hora que acontece a tragédia. Ele não falou nada sobre planejamento, ele não falou nada em parceria com o governo estadual, porque se o problema é municipal, mas deve existir uma política habitacional no governo estadual, tá? Então, esse prefeito ele precisa estar totalmente antenado com o governo estadual e aproveitar as possibilidades de políticas habitacionais
para levar para a sua cidade. Dizer que a pessoa ocupou erroneamente porque não tinha para onde ir, todo ano a gente escuta essa desculpa. E quando chega a questão que você vê, né, que, poxa, desvio de 4 bilhões que poderiam ser utilizados para prevenção, aí você começa a entrar na esfera da corrupção, de outros segmentos do poder público, tá? E eu queria só também comentar que, a despeito de, assim, além, né, na verdade, além de todos as variáveis que o Dr. José Américo colocou brilhantemente, a partir de agora a gente tem que olhar a questão de aquecimento global, de mudanças climáticas, tá? Existe gente negando que isso tem alguma interferência no caso de Petrópolis, mas se você olhar os últimos anos, aquilo que está acontecendo, por exemplo, na Amazônia, no Acre, ali está tendo chuvas a mais, onde antes não tinha, na própria Amazônia. Tudo isso é um desequilíbrio climático que a gente está tendo no Brasil, e, inclusive, as chuvas que vieram para Petrópolis vieram por um corredor lá da Amazônia. Então, assim, se a gente não começar a olhar essa questão climática de um jeito global, pensando no Brasil, não haverá planejamento, investimento que vai conseguir resolver essas catástrofes. Pessoal, mais um tema por aqui, vamos seguindo. Doutora Adriana, vamos falar sobre o seguinte: o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Edson Fachin, disse ontem que as eleições não são processos sem lei, e ele se refere ao impasse em relação ao Telegram. O ministro Edson Fachin disse esperar uma solução via legislativo, mas afirmou que o judiciário deverá atuar caso o Congresso não aprove uma lei sobre o tema. Na plataforma Telegram entrou na mira da Justiça Eleitoral por não contar com representantes no Brasil e não participar das tentativas de diálogo sobre desinformação nas redes sociais. Esse último aspecto aqui da nota, doutora Adriana, foi esse acordo recente feito entre o Tribunal Superior Eleitoral e as redes sociais no sentido do combate à desinformação, às fake news durante o processo eleitoral. E o Telegram não participa disso porque não tem representação aqui no Brasil. Então, ele espera, o ministro Edson Fachin, que o Legislativo resolva essa questão. Caso contrário, caberá ao Judiciário, né, no entendimento dele próprio, o ministro Edson Fachin, dar uma resposta. Seu entendimento? O meu entendimento é que, se existe uma viabilidade, o Legislativo é quem deve decidir. Né? Para isso é que existe o processo legislativo, os processos de lei, com seus projetos, as suas justificativas, as suas votações, e senão há uma descaracterização nítida, né, das funções entre os poderes, porque a finalidade do poder executivo, do poder judiciário, não é legislar. Então, existe uma necessidade imperiosa de que isso seja realizado. Agora, me parece que também está sendo dado um foco muito grande para a questão do Telegram, sendo que existem outras mídias, tanto televisivas como radiofônicas, imprensa, etc., que também parecem carentes aí de controle no que diz respeito a essa questão da desinformação, das notícias que devem chegar até os cidadãos. Então, a gente, às vezes, não sabe se existe uma real intenção por trás disso, de conter que as informações sejam alcançadas, né, cheguem até o cidadão, porque a gente tem visto aí algumas coisas muito graves acontecendo contra jornalistas, pessoas da mídia e outros comunicadores que desejam aí colocar suas questões, e muitas vezes eles se utilizam desses canais para poder se comunicar de uma maneira mais livre. Então, a gente não sabe se se trata de um ponto de censura, de uma situação difícil que esteja acontecendo. Então, a gente tem que avaliar. Eu proporia que isso deveria ser aí debatido, conversado com os jornalistas da mídia, e que isso pudesse ser chegado a um consenso, mas por intermédio do Poder Legislativo, através de audiências públicas, que são muito realizadas aí, e que isso pudesse ser realmente pontuado de uma maneira democrática, ouvindo todas as partes que podem colocar os seus pontos de vista aí, para que uma conclusão fosse chegada de uma maneira mais horizontal, de uma maneira mais tranquila, e isso pudesse ser implementado. Essa é a minha visão. Procurador José Américo, essa tentativa, né, das autoridades do Judiciário de comunicação com o Telegram, com os representantes
em Dubai, sem resposta, né? Tudo isso é muito estranho, né? Mauro, eu estou acompanhando aí a linha de pensamento da doutora Adriana. Eu acho que, primeiramente, o Poder Legislativo é o fórum mais adequado para se ter uma regulamentação geral, né, precisa, uma discussão ampla sobre esse grande desafio que são as fake news, seja no processo eleitoral, seja na vida cotidiana, que tem se demonstrado aí como um mal, uma dificuldade, um fato difícil, né, de ser enfrentado pela comunicação em geral. E, realmente, essa ausência de resposta do Telegram, ela entra ali, vamos dizer, um pouco em conflito com a postura do WhatsApp, né, que acabou de assinar um entendimento, né, um memorando de entendimento com o Tribunal Superior Eleitoral para colaborar, né, no enfrentamento da difusão de informações falsas, né, das fake news no processo eleitoral. Então, esperava-se, eu acho que o TSE esperava que o Telegram tivesse postura similar, o que lamentavelmente não ocorreu, e eu acho que a proposta, talvez, da plataforma do Telegram fosse essa mesmo, de estar afastada de qualquer entendimento com poderes governamentais e poder atuar livremente, como um espaço, vamos dizer assim, sem qualquer regulamentação, e mesmo assim com outras finalidades, quando não existe nenhum tipo de cooperação com os poderes locais. Então, é um perigo, é um risco enorme à democracia e ao processo eleitoral. E, gente, 5 minutos para 1 da tarde agora. Vamos para as perguntas da nossa audiência. Eu vou pedir brevidade a todos, porque o tempo já está bem em cima aqui. Aproveitando que o procurador José Américo está com a palavra, eu começo com o senhor procurador. O senhor Jaime, do Jardim Bonfilholi, aqui na capital, em São Paulo. Ele perguntou o seguinte: por que São Paulo e Rio de Janeiro são as únicas capitais que possuem tribunais de contas próprios? Bem breve, procurador José Américo. Perfeito. Eu, inclusive, eu fui procurador no TCM do Rio, né, o Tribunal de Contas do município do Rio, porque antes da Constituição de 88 era permitida a criação de tribunais de contas municipais. E, tão logo aprovada a Constituição de 88, na Constituinte se decidiu que não seria mais permitida a criação de tribunais de contas mantidos com recursos municipais, e, por isso, se manteve apenas os então existentes, que eram os tribunais de contas do município de São Paulo e do município do Rio de Janeiro, que fiscalizam as respectivas capitais. Agora, no gancho aqui do seu Jaime, uma pergunta minha aqui, porque nosso exemplo aqui em São Paulo, o senhor sabe bem, é um estado muito grande, um território muito grande, são 645 municípios, nós temos o Tribunal de Contas no município de São Paulo. Os outros 644 municípios não têm tribunais, é o Tribunal de Contas do Estado quem atua na fiscalização das contas. Não é muito município para um único tribunal poder fiscalizar, procurador? Mauro, hoje em dia, com o avanço da tecnologia, com o avanço das técnicas de fiscalização, eu entendo que é perfeitamente possível, até porque o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ele é muito bem preparado tecnicamente, é muito capaz e possui um corpo técnico muito vasto e bem preparado, inclusive tem um orçamento que eu entendo que é bem adequado a essa atividade de fiscalização. Então, é possível, para você ter ideia, no estado de Minas Gerais, são mais de 800 municípios e tem só o TCE, né, lá no estado de Minas. Então, como o TCM em São Paulo já fiscaliza o município, que tem, salvo engano, o município de São Paulo é o terceiro ou quarto maior orçamento do país, então ter um tribunal dedicado só ao município de São Paulo já ajuda muito na atividade de fiscalização, já retira uma carga muito grande do TCE. A Renata Massagli está no Instagram com a gente. Doutor Fábio, ela pergunta se os testes de Covid deveriam fazer parte do rol de procedimentos da ANS. Tenho a impressão aqui que a preocupação dela é a seguinte: os testes de farmácia, os testes de antígeno, né? Você vai lá, tem que pagar, você não consegue fazer um teste desse com autorização do plano de saúde. O teste de antígeno para a Covid realizado no laboratório, ele já entrou recentemente, agora, em menos de 30 dias, entrou no rol de procedimento da ANS. Então, tanto o teste de antígeno para a Covid-19 como o RT-PCR para a Covid-19 são 2 testes para o diagnóstico da doença
e já se encontram no rol de procedimento. Obviamente que ele tem a Agência Nacional de Saúde, a agência reguladora, a ANS, ela implementou diretrizes, DUT, né? Diretriz de utilização, onde tem alguns critérios que a pessoa tem o direito, passa a ter direito a realizar o teste, mas ela pode, se o seu médico achar conveniente, achar que deve pedir esses 2 exames para o diagnóstico da doença, ela consegue fazer pelo plano de saúde num laboratório clínico. Pergunta agora para o doutor Adhemar. Fernando Franco Lopes está no Facebook, doutor Adhemar. Ele pergunta em que medida o recorde de abertura de empresas em São Paulo está ligado ao aumento do desemprego. Talvez ele faça aqui uma relação entre a pessoa perdeu o emprego, recebeu uma indenização, fundo de garantia, resolveu empreender. Desculpa, qual é o nome do ouvinte? É o Fernando Franco Lopes. Tá, obrigado por essa pergunta, Fernando. Ela é muito importante. Vários jornalistas sempre nos questionam. É o seguinte, existe no Brasil aquilo que a gente chama de empreendedorismo por necessidade. Então, é aquela pessoa que perdeu o emprego e ela acaba criando uma empresa porque, de repente, ela pegou uma rescisão, ela abre um pequeno negócio. Esse tipo de empreendimento, na grande maioria das vezes, é feita por meio da categoria do microempreendedor individual, que são os MEIs, tá? Os MEIs, eles não são abertos, ou seja, registrados na Junta Comercial do Estado. É a única categoria de empresa que você abre diretamente no Ministério da Economia, pelo portal do empreendedor. Aqui na Junta Comercial, a gente abre a categoria do empreendedor, tá? Ou seja, do empreendedor e da limitada. Então, 75% das empresas abertas aqui no estado de São Paulo, ou seja, a grande maioria do nosso recorde, são as limitadas, que são as empresas que empregam outras pessoas. Então, o nosso recorde, a gente atribui algumas questões principais. Claro, existe um pouco dessa questão do desemprego, tá? Mas as maiores razões são os processos de digitalização e desburocratização que a Junta começou a fazer desde 2019. Pouca gente sabe, viu, Mauro? Na cidade de São Paulo, hoje, você abre uma empresa em 1 hora. Sim. E gratuitamente. Tá? A oferta de crédito que o governo tem ofertado também, o governo do Estado, e a qualificação profissional. Então, essas são as grandes razões para os recordes da Junta Comercial do Estado. A baixa de uma empresa, doutora Adhemar, o fechamento e a consequente baixa de uma empresa sempre foi um processo muito demorado. Também está mais ágil? A grande dificuldade que a grande maioria das pessoas tem para fechar uma empresa é porque muitas vezes existe alguma dívida ativa, alguma dívida de impostos. O processo de fechamento de empresa, eu garanto para você, se a sua empresa não tiver nenhuma dívida, você fecha ela hoje e no mesmo dia. Bom. Eduardo Martinelli, doutora Adriana, pergunta o seguinte, ele está no YouTube. O que os familiares podem fazer quando um idoso precisa de ajuda no seu dia a dia, mas recusa terminantemente todas as alternativas? Em caso de uma recusa definitiva, o que os familiares podem fazer, até mesmo para evitar punições judiciais por um suposto abandono? Olha, é muito difícil, porque mesmo nos casos em que a Lei Brasileira de Inclusão ela estabelece que o idoso tem o direito de manifestar a sua vontade, hoje em dia não existe mais aquela situação do juiz de uma interdição, isso não existe, mas o conceito dela é de incapacidade relativa, então nunca a incapacidade será absoluta. Ela é relativa porque ela geralmente se refere à administração de bens, de economias e de finanças daquela pessoa que está interditada, mas a manifestação da vontade da pessoa interditada, ela deve ser preservada. Agora, seria interessante, esse seria o caminho, tá? Não tem alternativa, o idoso é rebelde, não se nega a um tratamento, se nega a uma situação, e isso pode gerar uma questão de abandono. Isso deve ser levado a termo, né, ao Poder Judiciário, com um pedido talvez de interdição, até por indicação de um médico psiquiatra, porque ele vai avaliar o quadro geral daquele idoso e ver que realmente ele não está, apesar dele manifestar a vontade dele, ele não está assentindo uma rebeldia, talvez um Alzheimer, a gente não sabe, e aí a família poderia adotar as medidas cabentes, né, porque é muito difícil, é muito complicado.
Muito bem, minha gente, vamos pôr um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Agradecimento a vocês em nome de toda a nossa equipe, Dr. José Américo da Costa Júnior, procurador de contas em Goiás, Dr. Ademar Bueno, presidente interino da Junta Comercial de São Paulo, advogada doutora Adriana Zorubi, especializada na área da defesa da pessoa idosa, e o médico patologista clínico, Dr. Fábio Brazão. Na mesma ação com a gente hoje nos trabalhos, o Isaac Barros, obrigado aí pelo apoio, Isaac. Sérgio Souza, na gerência técnica da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você ouvinte, você espectador, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. Chegando o musical Trianon até as 3, na sequência, o programa 2 na Tri, com Malu Mota e Silvia Vinhas, 6 da tarde tem Radar Paulista com o Renato Albuquerque, e antes disso tudo, a repórter Débora Mendonça vem com as informações ao vivo do trânsito na capital paulista. 1h04, minha gente, obrigado pela audiência, eu me sinto agora pelo relógio, tchau, até amanhã.